do profeta Joel. Nós já faremos a leitura, se Deus permitir. Hoje nós lemos metade de um livro bíblico e mais um na parte da manhã. E já lemos um livro bíblico no início desse culto e leremos mais um. Se Deus permitir, vamos ler o livro do profeta Joel inteiro nessa pregação. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, nós pedimos por misericórdia, porque nós somos homens e carecemos de misericórdia. Nós não somos capazes de compreender as maravilhas da Tua lei e menos capazes ainda de aplicá-las ao nosso coração. Portanto, nós suplicamos ao Espírito Santo que nos encha e nos conduza à compreensão do texto bíblico, que nessa noite o Senhor fale conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como é que as pessoas têm interpretado a crise que nós temos vivido? Algumas pessoas estão interpretando tudo que vivemos com medo. E um medo terrível da morte. O que é impressionante que a pandemia tem feito nos nossos dias é mostrar que as pessoas temiam muito morrer. Só não manifestavam isso. Talvez só não pensavam sobre isso. O medo quase que paralisante em algumas pessoas. Como se antes não pudessem morrer a qualquer instante. Outros têm interpretado tudo que nós vivemos com medo, talvez não da própria morte, mas o medo de perder um ente querido. E aí tem todo um cuidado especial com essas pessoas, para que não contraiam vírus. Mas, por outro lado, há pessoas que não têm interpretado essa pandemia com medo. Têm interpretado a pandemia com descrença ou com incerteza. Então, não acreditam em nada do que dizem. Não acreditam nem nas notícias ruins e nem nas possíveis notícias boas. Por exemplo, não acreditam que a vacina chegará, não acreditam no fim do isolamento, questionam o chamado novo normal, enfim, descrença, incerteza. Há quem tente apontar culpados, então não é nem medo e nem incerteza, mas é uma caça às bruxas. Alguns apontam, olha, é culpa da mídia que a situação está do jeito que está. Da grande mídia. Outros dizem é culpa do político fulano de tal, ou o Beltrano, ele não fez o que deveria ter feito e o outro fez, enfim. Outros jogam a culpa na falta de isolamento. Então, a situação está do jeito que está porque as pessoas não se isolam. Mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que jogam a culpa da situação no excesso de isolamento. A situação está do jeito que está porque as pessoas estão se isolando demais. Há pessoas que jogam a culpa na China. Também lá eles comem até marimbondo. Lá eles comem de tudo, a culpa é deles. Outros tentam achar culpados e acabam culpando até os crentes. Até os crentes. Que às vezes falam besteira. E às vezes mesmo não falando nada, são culpados para muita gente. E tem gente até culpando a Deus por tudo o que tem acontecido. E talvez, se já não ficou ruim o suficiente, há os piores. Quem seriam os piores? Aqueles que simplesmente fingem que nada está acontecendo. Tentam ignorar o que está acontecendo. Ignorar que tudo isso parou o mundo. Ignorar que há algumas lições que deveríamos estar aprendendo com tudo isso. E a única coisa que querem é voltar ao normal. Mas não porque estão querendo se livrar de uma pandemia horrorosa, mas porque querem voltar à sua própria rotina, porque tudo isso atrapalhou a sua vida pessoal. Há muitas igrejas pensando assim. Tudo isso atrapalhou a nossa vida religiosa. Então tem que passar logo. Para que não morram mais pessoas, para que a economia se restaure. Não, para que eu possa congregar de novo. Para que a minha vida volte ao normal.
Mas a minha pergunta não é para as pessoas lá de fora. Talvez você se enquadre aqui em algum desses. Mas a minha pergunta é como você tem interpretado a crise. Como você tem interpretado tudo isso. Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu sobre o que estamos vivendo? Ou simplesmente está vivendo e quando dizem pode sair, você sai. Ou fique em casa, você fica, sem refletir no que está acontecendo? Já parou para pensar sobre isso? O que a crise que nós vivemos significa? O que essa crise nos ensina? O que ela deveria provocar em nós? Já parou para pensar? Se não, essa vai ser a noite que você vai ter que pensar sobre isso, porque eu vou ficar falando sobre isso a noite toda. Mas a pergunta mais importante não é como eu e você interpretamos a crise, mas como Deus interpreta a crise. Como Deus vê essa situação. O que Deus tem a nos dizer em tempos assim. O livro de Joel, do profeta Joel, foi escrito num momento parecido com o que vivemos, dadas as devidas proporções. E ele tinha justamente essa intenção. Ele queria ensinar os seus leitores originais, e também nós hoje, que lemos esse livro, a interpretar a realidade. Interpretar aquilo que nós vivemos de crise. Interpretar a calamidade, não com os nossos próprios preconceitos, pressupostos, mas através dos óculos de Deus. Imagine-se nessa noite colocando um óculos divino para enxergar tudo o que estamos vivendo. O livro de Joel está aqui para isso. Como nós deveríamos olhar para a crise, seja ela qual for. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Antes de olhar para alguns versículos, na verdade todos os versículos do livro de Joel, eu gostaria de dar para vocês 3 informações sobre os profetas que são muito importantes daqui para frente, porque a gente começou os profetas menores no domingo passado, em Oséias, e nós vamos até o final do ano nos profetas menores. E é importante que a gente lembre o que significa ser um profeta e qual era a mensagem do profeta e como o profeta era recebido ou não recebido dentro do seu povo. 3 informações sobre os profetas. A primeira informação é sobre o ofício de profeta. O ofício de profeta, ele era algo indesejável. Indesejável. Ninguém levantava a mão num culto de apelo e dizia, eu quero ser profeta, Senhor, me escolhe, por favor. Não. A maioria dos profetas era composta por gente comum, gente simples, lavradores, pais de família, talvez jovens solteiros, que estavam planejando o seu futuro e Deus simplesmente disse, quero você aqui, para tudo que você está fazendo, você vai viver agora dentro do que eu planejei para você, e a vida não vai ser uma coisa muito agradável, não. Então, esses homens raramente queriam ser profetas, mas tinham de estar lá, porque Deus tinha chamado eles. Era um ofício indesejável, mas também era um ofício indesejado. Indesejado. Por quê? Do mesmo jeito que o profeta não gostava de estar lá, a maioria das pessoas também não queria que o profeta estivesse lá. E ele era rejeitado pela maioria. Por quê? Porque os profetas eram mensageiros do caos. Os profetas eram portadores de más notícias. Você viu o profeta entrando no salão e já pensava, lá vem má notícia, lá vem condenação de pecado. Esse cara vai falar sobre o juízo de Deus contra nós. Então, a maioria das pessoas não gostava dos profetas. Era um ofício indesejado. Porém, a terceira coisa a respeito do ofício do profeta era que ele era necessário. E ele era um ofício indesejável, ele era uma pessoa indesejada, mas ele era necessário. E por que ele era necessário? Segunda informação sobre os profetas é a respeito da tarefa dos profetas. O que os profetas faziam? Os profetas eram intérpretes. Não de textos, às vezes de textos, mas de intérpretes da realidade. Eles olhavam para a realidade, para o mundo em que se vivia, e interpretavam a realidade à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Então eles viam o mundo com os olhos do Senhor, quando o povo não fazia isso. O povo deveria estar fazendo isso, mas por algum momento, por algum motivo, parava. Ou não era capaz de fazer, por isso Deus levantava um profeta. Para mostrar, gente, é isso que está acontecendo, vocês não repararam ainda? Lê a Escritura e olha para o mundo de hoje, é isso que está acontecendo, vocês não perceberam. Esse era o ofício do profeta. A terceira informação sobre o
o ofício de profeta, é a respeito da mensagem dos profetas. Tem gente que pensa, quando pensa em profeta, já pensa, previsão do futuro. Né? Eis que te digo, vai acontecer alguma coisa na sua vida. É isso que os profetas hoje em dia representam para a maioria. Por isso a gente às vezes foge dos livros dos profetas, porque é um monte de palavra esquisita, de coisa que eu não entendo, que vai acontecer lá na frente. Para que eu tenho que saber agora? Espera, profeta fala do futuro sim, mas não era o ofício principal do profeta. A mensagem do profeta, primeiro, o trabalho deles era mostrar o que estava errado. Então, eles mostravam às pessoas, devido ao pecado no mundo, desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o mundo entrou em ruptura, o mundo tem um problema, e os profetas diziam, gente, tem coisa que está errada, vocês não entenderam que está errado? Ei, acorda! Eles mostravam o erro, mas ao mesmo tempo, em segundo lugar, os profetas anunciavam a vontade de Deus. Eles diziam, está errado, não era para ser assim, mas deixa eu dizer, a vontade de Deus é que seja assim. E para que aconteça desse jeito, vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer no que Deus diz, e vocês precisam viver uma vida justa, do jeito que Deus diz que deveria ser. Aí sim, em terceiro lugar, depois de mostrar onde estava errado, de mostrar qual era a vontade de Deus, aí sim os profetas, às vezes, anunciavam o que estava por vir. E aqui profetizavam. Diziam o que estava para acontecer no futuro, que nada mais era do que uma restauração da realidade. Se tem um problema no mundo, e Deus diz para os homens como Ele quer consertar esse mundo, ao mesmo tempo Ele diz, haverá um dia em que eu consertarei. E basicamente eram essas as promessas dos profetas. Um dia em que haverá uma salvação futura e final, definitiva. Portanto, por que eu fiz essa introdução falando sobre os profetas? Porque é muito importante que eu e você tenhamos em mente que o ofício de profeta não era necessário que ele amasse o seu ofício. Deus não esperava que o profeta amasse o que fazia. Em momento nenhum Deus disse, eu quero que você ame ser profeta. Não, ele não precisava ser alguém que amasse esse ofício e também não precisava ser alguém amado pelo povo. O profeta não precisava ter o apreço da multidão. O que se exigia era simplesmente que esse homem anunciasse a vontade de Deus. E o povo, mesmo que não amasse o profeta, mesmo que não tivesse apreço ao profeta, deveria reconhecê-lo como um enviado de Deus, deveria ouvir o que ele tem a dizer e deveria obedecer ao Senhor, mesmo não amando o profeta. É interessante que o mesmo deveria ocorrer em nossos dias com os pastores ou pregadores. Tem gente que acha que o pastor tem que ser um cara que ama o que faz e que tem que ser amado por todo mundo. Então ele tem que ser aquele político das boas maneiras, aquele que vai agradar a gregos e troianos e tem que ficar tentando equilibrar os pratos na frente das pessoas para que todo mundo ame ele. Bobagem. O pastor não tem que ser amado por todo mundo. Tem que ser fiel à Escritura. E as pessoas não têm que amar o pastor ou o pregador. As pessoas têm que reconhecê-lo como um enviado de Deus. E têm que ouvir o que ele tem a dizer. Basicamente é isso. Pastores não precisam ser pessoas bem apreciadas, amadas, abraçadas. Tem que ser ouvidas e reconhecidas como enviadas do Senhor. É isso que Deus quer dos seus mensageiros. Unicamente isso. A gente às vezes sofre porque a gente fica tentando criar coisas novas. O pastor não precisa ser amado por todos. E a igreja não precisa amar o pastor para reconhecê-lo como enviado de Deus e dar ouvido à sua mensagem. Bom, aí nós chegamos em Joel, porque Joel tem um papel fundamental nesse trabalho. Olha o que diz Joel, capítulo 1, versículo 1. Esta é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. É só isso que a gente tem de informação sobre Joel e sobre a sua época, quase nada, né? A única coisa que a gente sabe é que ele foi chamado para falar a palavra do Senhor, que é filho de um tal de Petuel, que nós não sabemos, não aparece em lugar nenhum mais na Bíblia. Porém, há algumas pistas que nós encontramos ao longo do livro, que podem nos levar a supor uma época em que Joel viveu. Com base na citação dos inimigos de Israel, nós já falaremos sobre eles daqui a pouco, provavelmente é possível que Joel tenha profetizado no reinado de Joás.
Agora resolveu tudo, né? Quem é Joás? Joás foi o 8º rei de Judá. Provavelmente ali na época de 835 antes de Cristo. E por que é importante a gente tentar situar aonde Joel está profetizando? Porque Joás foi um rei mediano. Lembra que Judá, o reino do norte sempre teve maus reis, não teve um bom rei, depois que o reino se dividiu. O reino do sul alternou entre bons reis e maus reis. Mas havia alguns que não eram nem bons e nem maus, eram medianos. Então não era nem isso e nem isso, eles eram assim. E Joás é um desses. Joás ele promove algumas reformas espirituais na nação, mas ao mesmo tempo ele tolera alguns tipos de pecados e até pratica algumas idolatrias. Então Deus diz, olha, não foi nem bom e nem mal, tá? Mais ou menos, está na média, nota 5 para você. E é interessante que Joás assume o trono aos 7 anos de idade, 7 anos de idade, e ele é tutelado por um sacerdote chamado Joiada, até que ele tenha idade suficiente para reinar sobre Judá. E na ocasião em que Joás reina no sul, o reino do norte é governado por Jeú. Um monte de J aí, né? Jeú era um mau rei. Jeú reinava sobre Israel na mesma época em que Eliseu profetizava lá no norte. Então Eliseu está pregando e Eliseu está pregando no norte, Joel está pregando no sul. E isso é um pouquinho depois do arrebatamento que Deus faz a Elias. Então, Joel, situando ele nessa época, preste atenção nisso. Joel é o primeiro livro profético a ser escrito. Nem Elias e nem Eliseu escreveram suas profecias. Joel é o primeiro profeta de toda a história de Israel a escrever a sua profecia. Por isso, esse livro é considerado por muitos cristãos como um mini apocalipse. Um mini apocalipse que nos prepara para o fim dos tempos, e nós já vamos descobrir por que ele é considerado assim. A palavra Joel significa Javé, e aqui é aquela palavrinha em letra maiúscula, ou seja, o Senhor da aliança, o Deus da aliança. Javé é Deus. O Senhor que tem um pacto com Israel é o único Deus que existe. Todos os outros não são deuses. É isso que Joel significa. Javé é Deus. E o seu livro nos explica isso através de 2 partes. Primeiro ele diz, o Senhor é Deus de juízos. O Senhor é Deus de juízos. Nós vemos isso no capítulo 1, a partir do versículo 2, até o capítulo 2, versículo 17. Em segundo lugar, Joel nos mostra que o Senhor é Deus de promessas. Deus de promessas. Capítulo 2, versículo 18, até o final do livro 3, 21. Vamos olhar o Senhor como Deus de juízos. O Senhor é Deus de juízos. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 2 até 20 do capítulo 1 de Joel. Anciãos, ouve isto, e todos os moradores da terra escutai. Já aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Contai isso a vossos filhos, e vossos filhos o transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Bêbados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e tem presas de uma leoa. Ela arrasou minha videira e arruinou minha figueira. Descascou-a e a derrubou, deixou seus galhos embranquecidos. Lamenta pelo marido da sua juventude, a semelhança da virgem vestida de pano de saco. As ofertas de cereais e oferta de libação foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão de luto. O campo está assolado e a terra chora, pois o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Envergonhai-vos, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. A videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira, a macieira, com todas as árvores do campo secaram.
a alegria dos homens se abateu. Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo de vosso Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! O dia do Senhor está perto, e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o mantimento não foi cortado diante dos vossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do vosso Deus? A semente está murcha sob seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como muge o gado! Os rebanhos de vacas estão confusos, pois não tem pasto. Os rebanhos de ovelhas também estão perecendo. Ó Senhor, clamo a Ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por Ti, porque as correntes de água secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. O Senhor é Deus de juízos. O profeta Joel, no capítulo 1 e na metade do capítulo 2, nos relata duas crises. A primeira crise foi o que nós acabamos de ler, uma crise ambiental. Aparentemente, Judá vivia dias muito difíceis na época de Joel. Uma terrível nuvem de gafanhotos, que pode ser composta por milhões ou bilhões de insetos. A gente viu algo parecido esses dias, né, no noticiário. Então imagine isso, uma terrível nuvem de gafanhotos havia atacado as plantações de Judá e havia devastado tudo. Não ficou só na Argentina ou no Uruguai, veio para o Brasil, tomou conta de tudo e foi embora. É isso que Judá estava vivendo nos seus dias. Que interessante, né? Pois é. Isso era desastroso para uma cultura agropastoril, que vivia de plantas e vivia de gado, que era a situação de Judá. Literalmente, agora eles não tinham mais nada para comer. E não tinham mais nada a dar de comer ao gado. Joel, então, convida o povo, versículos 2 a 4, a se lembrarem se algo já ocorreu assim no passado da história, e a resposta é não houve um dia, uma época parecida como essa. Se a gente parar para pensar, houve uma época parecida como a de hoje? Mas Joel diz, não só lembrem, mas contem aos seus filhos, e os seus filhos contem às próximas gerações o que está para acontecer, o que eu estou para dizer para vocês. Acordem. Então, nos versículos 5 até 12, nós temos uma noção da devastação. Não havia mais uva ou vinho para os bêbados, para os ébrios, nem para a festa de casamento. A gente viu isso versículos 5 a 8. Mas também não sobrou sequer algum tipo de mantimento para ofertas no templo do Senhor. Por isso, os sacerdotes, até eles lamentavam. Não havia mais o que colher nos campos. Não havia mais cereais ou árvores frutíferas. E essa devastação é mais detalhada nos versículos 17 e 18, um pouquinho mais à frente no texto. Não há sequer sementes para que se possa plantar novamente na terra. E não há nem, olha que interessante, não há nem armazéns ou celeiros, tudo foi derrubado. Mesmo que pudéssemos plantar, vamos colocar aonde? Não tem mais nada. O gado mugia de desespero, porque não tinha mais pasto, e estava já começando a morrer de fome. Mas esse não era o único problema. Pode piorar? Pode. Versículos 19 e 20 nos dizem que além de gafanhotos, houve uma terrível seca na terra. E essa seca provocou incêndios. Olha lá, incêndio na Amazônia, ou quer dizer, incêndio em Judá. Uma terrível seca que produz incêndios nos pastos secos. Então os gafanhotos passam e deixam apenas a palha. E sabe o que acontece? Vem uma forte seca e o sol queima a palha. Não sobra nada. Tudo foi consumido pelo fogo, aquele resto que os gafanhotos deixaram. Não havia sequer água para que os animais pudessem beber.
Então, o cenário é que tudo está devastado pelos gafanhotos e o que os gafanhotos deixaram pela seca. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Versículos 13 e 14 começam a nos dar uma ideia. Joel convoca os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram líderes religiosos. Eram, como ele diz, ministros de Deus. E ele convoca esses homens a se humilharem e a lamentarem por tudo o que está acontecendo. Não só isso, mas eles também deveriam decretar um jejum e eles deveriam reunir ou convocar uma assembleia solene. Essa palavra, essa expressão é muito importante. Uma assembleia solene, uma reunião sagrada de todo o povo, para que todos possam clamar ao Senhor em arrependimento. Espera aí, arrependimento? O que tem a ver gafanhotos e seca com pecado? Pois é. Por quê? Por que o povo deveria clamar por arrependimento? Clamar pedindo perdão a Deus? Versículo 16, nós lemos que Joel supõe que os sacerdotes já sabem disso. Porque Joel, no versículo 16, diz: olhem para os mantimentos, olhem para as ofertas, não foram cortadas do templo do Senhor. O que será que os sacerdotes sabiam? E Joel sabia que eles sabiam, e que nós não sabemos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deixe aí em Joel, mas volte até o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 28. Lembra que eu disse que Senhor, ou Javé, é o Deus que tem uma aliança, que tem um pacto com o seu povo? Lembra que eu falei sobre isso? O que era o pacto de Deus com o povo? Significava que Deus tinha feito promessas ao povo de bênçãos e ao mesmo tempo feito promessas de maldições. Então Deus acolhe o povo, Ele salva o povo do Egito, Ele firma um contrato com o povo e diz: eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês saírem da linha, ou melhor, se vocês andarem na linha, se vocês forem gratos a tudo que eu fiz e me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Porém, se vocês saírem da linha, eu vou trazer maldições a vocês. Mas não é porque eu rejeito vocês, é porque eu estou sendo fiel ao que eu estou prometendo. Naquela época todo mundo disse: de jeito nenhum nós vamos desobedecer, nós vamos só obedecer. Nós estamos gratos ao Senhor. Então, se eles obedecessem, haveria prosperidade na terra prometida. Mas, em caso de desobediência, haveria maldições de todo tipo. E olha que interessante, Deuteronômio 28, versículo 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. São muitas maldições, mas eu quero destacar apenas alguns versículos. Olha o 22. O Senhor te ferirá com tuberculose, com febre, com inflamação e com calor forte, com seca, com crestamento e com ferrugem que te perseguirão até que morras. Versículo 38, 38 até 40. Plantarás muitas sementes no teu campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto as devorará. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás seu vinho, nem colherás suas uvas, porque a praga as devorará. Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com azeite, porque o azeite cairá da oliveira. Versículo 42. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo serão consumidos pelo gafanhoto. Sabe o que significa isso? Volta lá para Joel. Significa que aquela crise ambiental era consequência de desvio da lei de Deus, era consequência da desobediência do povo. Por isso os sacerdotes deveriam ter sido os primeiros a perceber isso, mas eles não haviam percebido, e por isso Joel diz: ei, prestem atenção,
Olhem para o que está acontecendo, vocês conhecem a lei, vocês deveriam ser os primeiros a saber por que estamos passando por essa situação. E porque vocês deveriam ser os primeiros a clamar a Deus por misericórdia e por perdão. E vocês deveriam conduzir todo o povo a fazer o mesmo. Não ficar apenas lamentando porque não tem mais comida e água. Vocês deveriam estar fazendo alguma coisa. E por que isso era urgente? Olha em Joel, espero que você tenha voltado lá para o capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: que dia! O dia do Senhor está perto e vem com força, como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Joel diz: vocês deveriam estar fazendo isso porque o dia do Senhor está perto. Esse será um dia que vem como assolação, um dia que vem como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, um dia de visitação. Talvez esteja assim na sua versão. Aquela crise, perceba isso, se já está ruim, olha o que Joel está dizendo, essa crise é só um aviso de um juízo que vai vir, caso vocês não se arrependam, se vocês não acordarem, se vocês não despertarem, vai piorar. A segunda crise, que é o que vai piorar, está descrita para nós no capítulo 2, de 1 a 17. A primeira crise é uma crise ambiental. A segunda é uma crise militar. Joel 2, de 1 a 17. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois, nos anos por vir de geração em geração. Diante dele vai um fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruído. Sim, nada lhe escapa. Ele tem a aparência de cavalos e corre como cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes como o estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele, todos os rostos ficam pálidos, eles correm como valentes, sobem os muros como homens de guerra, cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não se detêm, pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. A terra se abala diante deles, o céu treme, o sol e a lua se escurecem, e das estrelas retira-se o resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez Ele se volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Por que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? A segunda crise é uma crise militar.
Por meio de Joel, versículos 1 e 2, Deus ordena que anunciem ao povo que o dia do Senhor está chegando. Esse é o dia que vai piorar. Se já estava ruim, essa é a calamidade que está por vir. E esse dia será de densas trevas. Será assim porque um exército incomparavelmente grande e poderoso estava para se levantar contra Judá. Nos versículos 3 a 10 há uma descrição desse exército. Eles devastam toda a terra em que pisam. É um exército veloz e hostil, provoca terror em todos os povos. É um exército organizado, eles não se pisam, eles não se atropelam. Eles são experientes em batalhas, eles são sorrateiros, e diante deles a terra e o céu e todos os seus elementos tremem de medo. Aparentemente, Deus está afirmando que caso o povo de Judá não se arrependa dos seus pecados, aquela nuvem de gafanhotos seria fichinha perto do que Deus estava por trazer ao povo. Um exército poderoso e devastador que arrasaria a nação. Essa também era uma promessa de maldição lá em Deuteronômio. Deixa o dedo em Joel e volte para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículos 25 e 26. O Senhor fará que sejas derrotado diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles. E serás um espetáculo horrível para todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os afugente. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão isso, e desfalecerão de saudades deles todos os dias, mas nada poderás fazer. Vão roubar os seus filhos. Versículo 36. O Senhor te levará para uma nação que nem tu nem teus pais conheceram, juntamente com o rei que tiveres estabelecido sobre ti, e ali cultuarás deuses de madeira e de pedra. Deus disse isso quando o povo estava para entrar na terra prometida. E mesmo ouvindo isso, o povo desobedeceu a Deus. Quase 300 anos depois, nós temos Joel. Um pouquinho mais do que isso. Joel, volta para Joel lá. Capítulo 2. Joel afirma no versículo 11 que o Senhor, olha o que ele diz no 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Joel está dizendo, o Senhor fala por meio desse exército. Esse exército, sabe de quem é? É dele. Esse exército poderoso e terrível que está para vir, para acabar com vocês, é do Senhor. É uma nação pagã, mas é Deus que está levantando, e é uma nação dele. Ele está usando ela, ele está levantando ela, ele está ordenando que essa nação marche contra Judá. É por isso que ele diz no versículo 11, o dia do Senhor será grande e terrível. Quem poderá suportá-lo? Porque lutando contra o homem, talvez haja esperança. Mas quando a luta é contra Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? É isso que Deus está dizendo. Eu serei contra vocês. Por isso os sacerdotes no versículos 15 a 17, deveriam reunir todo o povo. Perceba? Dos mais velhos até os bebês de colo. Todos. Não vai ter sala de culto infantil não, todo mundo. Junta todo mundo aqui. É para falar com todo mundo. E junta todo mundo, até quem não está entendendo nada. Junta todo mundo para uma assembleia solene. E ele diz uma assembleia em que haverá jejum, haverá humilhação, haverá choro, haverá clamor pela misericórdia de Deus, pelo socorro de Deus. E o que deveria acontecer realmente? Olha o versículo 12. O povo deveria, ele diz no versículo 12, se converter de todo o coração.
Deus diz: convertei-vos a mim de todo o coração. E isso significava verdadeiro lamento pelo pecado. Não era para ser somente da boca para fora. O que precisava ser rasgado, ele diz no versículo 13, era o coração do povo e não somente as vestes. Parem de se arranhar, parem de se flagelar. Eu quero o coração de vocês. Eu não quero a religiosidade de vocês. Vocês têm que rasgar o coração. Eles deveriam se converter a Deus, versículo 13. Porque Deus é misericordioso e compassivo. Deus é paciente, mas não só isso, Deus é tardio em se irar, Deus é grande em amor, Deus se arrepende do mal, Deus se arrepende da desgraça que prometeu. Se tiver arrependimento, Ele retira essa desgraça. E eles deveriam fazer isso. Olha o versículo 14. Não batendo no peito e dizendo: está vendo, me arrependi, agora o Senhor tem que tirar o juízo sobre nós. Não, ele diz no versículo 14, talvez, Deus é misericordioso, mas se a gente se humilhar e se arrepender, talvez Deus se volte atrás. Talvez. E não nos destrua totalmente. Talvez Deus não envie a crise militar. Queridos, pela história, nós sabemos que esse exército que Deus está se referindo aqui é a nação da Babilônia, que em 586 depois de Cristo, mais de 300 anos depois de Joel, marcha contra Jerusalém e derrota Jerusalém totalmente. Pior do que o que os gafanhotos deixaram. Perceba que apesar da crise ambiental e dos avisos de Joel, da interpretação teológica que Joel está fazendo da crise, o povo não se arrependeu. E o povo foi castigado por Deus. Mas perceba também que esse castigo não significava a rejeição do Senhor, mas significava que Deus estava sendo fiel à sua aliança lá em Deuteronômio. Deus está sendo fiel às suas promessas. Por quê? Porque Deus, o Senhor é Deus de juízos. O Senhor é Deus de juízos. O que nós podemos aprender com tudo isso? Talvez duas sugestões aqui. A primeira sugestão é acordar diante de crises menores. Despertar diante de crises menores que pelo menos um exército destruidor. Estar atento. A devastação dos gafanhotos deveria ter sido um alerta para o povo de Deus, de que algo estava errado. Mas o povo não reconhecia isso. Por isso é que Joel é levantado para acordar o povo para o significado de tudo aquilo. Eles tinham quebrado a aliança, mas não tinham percebido. Então Joel levanta e interpreta e fala: gente, vocês não perceberam ainda. Queridos, em Cristo nós não estamos mais debaixo das maldições, ou melhor, debaixo da possibilidade dessas maldições, porque Cristo tomou sobre si todas elas na cruz do Calvário. Mas apesar disso, crises ou catástrofes climáticas, e aqui você pode pensar em terremotos, pode pensar em tsunamis, pode pensar em vulcões em erupção, pode pensar em secas, pode pensar em meteoros, pode pensar até em doenças, pragas, vírus. Essas coisas continuam sendo alerta de Deus para toda a humanidade de que algo está errado no mundo. Estamos caídos, estamos em ruptura, estamos no mundo quebrado no pecado. E essas pequenas crises, que são menores que um exército devastador, são muito menores. A pandemia do coronavírus é muito menor do que esse exército da Babilônia poderia causar. Essas pequenas crises são demonstração da graça de Deus. Mas como assim? Como assim graça de Deus? Graça de Deus, que não nos deixa viver no pecado sem advertência. As crises são advertências. Não só são advertências, mas são avisos de que haverá uma crise muito maior. Um exército feroz, terrível, destruidor, liderado pelo anticristo, contra o povo de Deus nesse mundo. O povo de Deus está sentado com medo de um vírus, com medo de políticos. E Deus está dizendo: acorda, o anticristo virá. O que vai ser da igreja quando o anticristo virá? Quando ele vier, como vocês vão reagir? Se vocês se trancam por conta de um vírus, acordem. Essa é uma crise pequena diante de tudo que está por vir no futuro. Nós não deveríamos ser desatentos.
As crises deveriam nos fazer acordar para a verdadeira interpretação da realidade. Qual é a verdadeira interpretação da realidade? Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado, um mundo que caminha para o fim, e um mundo que só vai piorar, ele não vai melhorar, ele só vai piorar. Nós deveríamos acordar diante das crises menores que um exército assolador. Mas em segundo lugar, nós deveríamos nos converter diante da exortação de Deus. Era isso que Deus esperava do povo. Caso o povo se convertesse, o juízo não seria necessário. O nosso papel diante da crise não é discutir qual que é a fonte da pandemia, qual que é a fonte do problema, qual que é a culpa, de quem que é a culpa. O nosso papel nessa pandemia não deveria ser: a culpa é da China, é uma arma biológica, olha, é culpa do pecado das nações, é culpa do pecado do povo de Deus, é por isso que esse mal está vindo, isso é juízo de Deus. O nosso trabalho não deveria ser esse, o nosso trabalho deveria ser descobrir não quem é o culpado, mas qual é a atitude que nós deveríamos ter diante disso. E é uma atitude de arrependimento de pecados, uma atitude de clamor por misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, porque o dia do Senhor está próximo, e quem poderá suportá-lo? Se nós nos preocuparmos menos com o que nós pensamos sobre os outros, ou menos com o que os outros pensam sobre nós, mas se pensarmos mais em como Deus nos vê, o que Deus pensa sobre nós, nós não olharíamos para fora da calamidade, tentando achar culpado, culpando os outros pelas suas decisões, mas nós olharíamos para dentro de nós. Somos pecadores culpados, e a crise nos lembra disso. A vida é frágil, você morre porque você caiu em Adão, você está no mundo de pecado, é por isso que a morte nos assola, e essas crises deveriam nos converter a Deus, antes que chegue o dia do Senhor, porque o Senhor Deus é um Deus de juízos. Mas o Senhor Deus também é um Deus de promessas. Ainda bem, graças a Ele por isso. A partir do versículo 18 do capítulo 2, Joel nos apresenta o Deus de promessas. Nós já leremos alguns versículos, ou todos os versículos espaçadamente. Antes de nós olharmos para o Deus de promessas, é preciso que você saiba de algo muito importante. Para os profetas, essa expressão que já apareceu aqui algumas vezes, nós já vimos sobre ela. O dia do Senhor, nós lemos isso já, né? Que está para vir. Para os profetas, e a gente vai ver isso sendo repetido nos profetas menores. O dia do Senhor é uma intervenção de Deus na história. Uma intervenção final e gloriosa na história humana e principalmente, especialmente na história do seu povo. Como nós já vimos, pelo menos por Joel, nós já vimos, nesse dia haverá juízo e haverá disciplina ao pecado de Deus sobre o mundo e sobre o pecado do seu povo. Mas também haverá outros elementos, que nós vamos ver agora. Elementos que acontecerão no dia do Senhor. O dia em que o Senhor visitar esse mundo. Finalmente. Então, é importante aqui, que para que você possa entender o dia do Senhor, você pode imaginar numa ilustração. Se imagine olhando para uma cadeia de montanhas no horizonte. Quem gosta de se deslumbrar olhando para uma paisagem muito bonita? Eu amo fazer isso. Imagine uma cadeia de montanhas e você vê a distância. A distância parece que todas aquelas montanhas no horizonte estão juntas. Parece estar uma do lado da outra. Mas se você se aproxima, você percebe que há uma distância considerável entre uma montanha e outra. A distância parece estar tudo junto. Mas quando você chega perto, você percebe, nossa, é bem longe uma montanha da outra. Então, é mais ou menos assim que os profetas veem o dia do Senhor. À primeira vista, as promessas que Deus fala a respeito do dia do Senhor parecem ser um pacote completo. Parecem ser uma cadeia de montanhas vista de longe. Parece que tudo vai vir de uma vez só. Mas quando você começa a olhar mais de perto para as promessas, você percebe que elas acontecem aos poucos e de maneira espaçada. Uma começa, depois vem a outra. Então, profecias podem ter cumprimentos parciais. Ela pode se cumprir agora, mas também pode prefigurar algo que vai se cumprir no futuro. Então, os juízos podem vir de forma parcelada, como foi, a gente viu,
com o povo, né? Primeiro veio os gafanhotos e a seca, e depois vêm os babilônios. Então, parcelado. E as promessas de Deus também, do dia do Senhor, vêm parceladas muitas vezes. Há 4 promessas que Deus faz no final do livro de Joel. A primeira promessa é a restituição da terra. Olha os versículos 18 até 27 de Joel 2. Então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra, e se compadeceu do seu povo. Em resposta, o Senhor disse ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e tereis fartura deles, e não vos entregarei mais ao vexame entre as nações. Levarei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei numa terra seca e deserta. Lançarei sua vanguarda no mar oriental, e a sua retaguarda no mar ocidental. Seu mau cheiro subirá, e a sua podridão se espalhará. Ele tem feito grandes coisas. Ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Os animais do campo, ó animais do campo, não temais, pois as pastagens secas já renascem. A árvore dá o seu fruto, e a videira e a figueira dão a sua força. Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer muita chuva, e vos dá a primeira e a última chuva em medida justa, como fazia antes. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Comereis à vontade e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa. E o meu povo nunca será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. A primeira promessa que acontecerá no dia do Senhor é a restituição da terra. Nós vimos essa palavra aí. A ideia aqui é a de que o povo irá atender ao apelo de Joel, mesmo depois de ser conquistado pela Babilônia, e esse povo se converterá verdadeiramente. Então Deus responderá em zelo pela terra. A palavra zelo significa ciúmes. Deus tem ciúmes da sua terra, do seu povo, e Ele não vai deixar que outros a conquistem e destruam totalmente. Ele vai voltar para lá, Ele vai conquistar aquilo de novo. Ele tem compaixão do seu povo. Deus vai enviar novamente mantimentos em fartura para a terra, e ainda vai fazer justiça contra os inimigos do povo, a futura Babilônia. Nesse dia, os versículos 21 a 24 dizem que os animais e os filhos de Sião, que é o povo de Deus, se alegrarão, porque o Senhor enviará as chuvas necessárias para o plantio, e todos vão colher do melhor da terra em abundância. E nos versículos 25 até 27 nós temos mais promessas. Deus vai restituir tudo o que os gafanhotos devastaram por anos, incluindo aquilo que os babilônios vão provocar. Interessante, o pessoal usa esse texto aqui para falar que se você se render a Cristo e der o dízimo, Deus vai restituir o que o gafanhoto devorador arrebentou na sua conta financeira. Nada disso, não é isso que Deus está dizendo. Se você pensa assim, risca aí, não é isso não. Deus está dizendo que no dia do Senhor, o povo dele terá fartura na terra prometida. E ainda vai louvar a Deus para sempre, e vai ser vitorioso. Deus vai habitar no meio dele, e por isso esse povo nunca mais vai ser envergonhado eternamente. A primeira promessa, a restituição da terra. A segunda promessa, versículos 28 até 32. Olha lá, é uma renovação espiritual. Preste atenção nesse texto. Joel 2, 28 a 32. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra,
sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. A segunda promessa do dia do Senhor é a renovação espiritual. Depois de restituir tudo o que o povo perdeu pelos gafanhotos, tanto os insetos quanto os babilônicos, Deus explica como o povo vai saber que Ele mesmo estará no meio deles. Como nós saberemos que o Senhor estará no nosso meio? Deus diz nos versículos 28 e 29, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Das mais jovens às mais velhas, dos mais pobres aos mais ricos, todos terão do meu espírito. Não é que o Espírito Santo não agia naquela época, como se ele vai agir só no dia do Senhor. Mas muitos do povo viam o Espírito Santo apenas como um privilégio de poucos, o privilégio de líderes, de sacerdotes, de profetas e de reis. Mas o que Deus está prometendo é um dia em que tanto estes, os líderes, os sacerdotes, os profetas e os reis terão o seu Espírito, mas também todos os outros. Gente simples, gente comum, que não é sacerdote, todos seriam encharcados do Espírito e seriam igualmente capacitados pelo Senhor. E quando isso acontecer, versículos 30 e 31, haverá sinais no céu e na terra. Haverá um abalo cósmico. E nós vemos que ele será marcado por guerras e derramamento de sangue, por catástrofes climáticas, por incêndios e por trevas. Depois disso, final do versículo 31, virá o grande, o importante, o imenso e terrível dia do Senhor. Assustador, aterrorizador. E a forma de receber a inundação, a capacitação do Espírito de Deus e escapar desse dia aterrorizante. Versículo 32. A única maneira de escapar do dia grande e terrível, o dia do Senhor, é invocar o nome do Senhor. Invocar significa clamar por socorro. E não só clamar por socorro, mas proclamar que este é o socorro. Por favor, me salva. E por favor, ouçam que Ele é quem salva, porque Ele me salvou. Isso é invocar o nome do Senhor. A estes que Deus irá chamar, Ele diz isso no final do versículo 32, Ele dará salvação. E Ele trará para Jerusalém, a sua cidade escolhida. Mas por que o dia do Senhor será terrível? A gente está ouvindo sobre isso. Por que eu deveria invocar o nome do Senhor? Por que a salvação estará em Sião? O que vai acontecer nos outros lugares quando o dia do Senhor acontecer? Temos a terceira promessa. A primeira, a restituição da terra. A segunda, a renovação espiritual. A terceira, retribuição às nações. Aperte o cinto e leia comigo Joel 3, de 1 a 17. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali as julgarei por causa de Israel, meu povo e minha herança, que espalharam entre as nações. Elas repartiram a minha terra e lançaram sortes sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar. O que tendes vós contra mim, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? Por acaso quereis vingar-vos de mim? Se quereis vingança, retribuirei depressa o que tendes feito. Já que levastes minha prata e meu ouro, pusestes meus ricos tesouros nos vossos templos, e também vendestes o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, levando-os para longe de suas propriedades, eu os tirarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o que tendes feito.
venderei vossos filhos e vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação distante, pois o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, convocai os guerreiros, aproxime-se todos os homens de guerra, e ataquem, forjai espadas, das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, sou forte, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e ajuntai-vos, ó Senhor, faze descer para lá os teus guerreiros, levantem-se as nações, e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei, para julgar todas as nações em redor, lançai a foice, porque a colheita já está madura, vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande, multidões, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor, o Senhor brada de Sião, e desde Jerusalém faz ouvir a sua voz, os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos israelitas. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião o meu santo monte, Jerusalém será santa, e os estrangeiros não a ocuparão mais. A terceira promessa é a retribuição às nações. No dia do Senhor, quando Ele restaurar seu povo em Jerusalém, versículos 1 a 3 nos dizem que Ele também irá reunir todas as nações em um tal de Vale de Josafá. Sabe o que significa Josafá? Significa Javé, ou o Senhor julga. O Senhor julga. Porque naquele vale, Ele irá julgar todos os que fizeram mal ao seu povo durante toda a história. Não só estará lá a Babilônia, mas estará lá a Assíria. Estarão lá todos os reis, os povos, as pessoas que se colocaram contra o povo de Deus e oprimiram o povo de Deus, perseguiram o povo de Deus, maltrataram o povo de Deus, feriram o povo de Deus, todos estarão nesse vale. Ali Deus vai julgar todos eles. O mal que vocês fizeram ao meu povo será cobrado de vocês naquele vale. E Deus cita Tiro, Sidom e as regiões da Filístia, versículos 4 até 8, como alvos desse juízo. Deus cita os seus pecados, e Deus diz que vai retribuir todo o mal que eles provocaram a Israel. Interessante, vocês venderam os meus filhinhos por uma taça de vinho, eu vou fazer a mesma coisa com os filhos de vocês. Vai ser retribuição. O que vocês fizeram será feito a vocês. E nos versículos 9 a 13 é interessante, nós vemos um convite para uma guerra apocalíptica, uma guerra final. Deus diz, todas as nações, façam o seguinte, vocês não são os bonzões, vocês não são os caras, vocês nos arrebentaram com o meu povo na história, então faz o seguinte, pega tudo que vocês têm na mão, pega aí suas foices, pega suas armas de guerra, juntem-se todos, façam uma só nação, uma nação unida, o mundo inteiro, com um general, juntem todo mundo e vão até o vale de Josafá. Vão lá, vocês vão guerrear contra mim. Vocês não sempre guerrearam contra mim na história? Vocês não sempre se colocaram contra mim, contra a minha palavra, contra o meu povo? Vocês rejeitaram os meus profetas? Vocês rejeitaram quando eu falava? Vocês preferiram o pecado do que a mim? Então agora é a hora de se libertar de mim, agora é a hora de lutar contra mim. Vocês não são bons? Então vão até o vale de Josafá, todos na história, não só os que estiverem vivos, eu vou ressuscitar os mortos. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Juntem tudo que vocês têm, para se defender diante de mim, para me atacar no vale de Josafá. Mas Deus diz, isso vai ser inútil, versículos 14 a 16, porque esse vale não é o vale da batalha, esse vale não é o vale da vitória dos ímpios. Deus diz, esse vale não é o vale da defesa, esse vale é o vale do juízo.
Esse vale é o vale também chamado de vale da decisão. Ali os ímpios não terão chance contra Deus. Eles poderão tentar, mas não é o vale da tentativa, é o vale do juízo. Quando eles chegarem lá, armados até os dentes para guerrear contra Deus, Deus vai dizer: sentem-se todos, soltem suas armas, eu vou me assentar como um juiz e vou decretar o final de cada um de vocês, porque eu vou julgar os pecados de todos os povos. Vocês não vão lutar contra mim, vocês acham que vão, mas não haverá luta final, haverá simplesmente a sentença, a decisão do juízo final. Vocês não terão argumentos diante de mim, e eu vou calar toda a terra. Depois disso, versículo 17, Deus diz que o seu povo saberá que Ele é Deus Santo. E o seu povo habitará com o Senhor em Sião. Sião era um monte que ficava em frente de Jerusalém, era uma marca da cidade. Deus diz: lá vai ser o único lugar de salvação. Lá em cima, porque no vale vai ser só juízo. Lá em cima, em Sião, não haverá um inimigo, não haverá um estrangeiro. Aqueles que se colocaram contra mim na sua vida, não estarão lá, estarão aqui, no vale. E não vão lutar contra mim, não vão ter chance contra mim. Eu vou acabar com vocês, é isso que eu vou fazer. E eu só vou salvar aquele que invocar o nome do Senhor. É isso que vai acontecer no dia do Senhor. Restituição aos pecadores, às nações. A quarta e última promessa está nos versículos 18 até 21 e encerra o livro de Joel. Naquele dia, os montes destilarão vinho novo, e as montanhas darão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte do templo do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração, e purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado, pois o Senhor habita em Sião. A quarta e última promessa é a restauração de Jerusalém. Depois do juízo de Deus às nações, por causa das maldades que as pessoas provocaram contra ele e contra o seu povo, toda a terra de Jerusalém, onde não houve destruição, será próspera. Haverá fartura e um rio de águas vivas, vindas de dentro do templo do Senhor. A ideia aqui é de um jardim do Éden aperfeiçoado. Um jardim do Éden, se é que é possível, aperfeiçoado. Habitado para sempre pelo povo de Deus. Nesse dia, versículo 21, Deus habitará nessa cidade. E por isso ele vai purificar, ou na sua versão esteja espiar. Aqui ele vai ficar observando pela fechadura. Não é isso que significa espiar com X. Significa tirar, limpar, desviar. Ele vai purificar a culpa, ou o sangue, vai purificar o pecado de todos os habitantes de Jerusalém. Porque senão eles não poderiam permanecer vivos diante de Deus sem serem julgados. Eu vou perdoar os que estiverem lá. Para um judeu comum, tudo isso aconteceria junto, no dia do Senhor. Lembra a cadeia de montanhas? Vai acontecer tudo na mesma época. Mas nós sabemos que algumas coisas já se cumpriram e outras ainda não. Lembra na cadeia de montanhas? De longe parece que vai acontecer tudo de uma vez. Quando você chega perto, você vê, essa era primeiro e aí tem mais uma, e depois outra. O que já se cumpriu aqui, que nós lemos e nós sabemos que já se cumpriu? Por exemplo, o povo não se converteu. Deus então disciplinou o povo com a Babilônia. Nós temos visto isso no domingo de manhã, em Abacuque. Eles foram exilados, eles foram levados para a Babilônia. A Babilônia foi conquistada pelos seus inimigos e foi dizimada. Deus vingou o pecado da Babilônia. Alguns judeus, não todos, voltaram para Jerusalém. Mas tem coisas que não se cumpriram. Essas coisas todas Deus já tinha prometido, lá atrás. Mas tem coisas que não se cumpriram ainda, por exemplo, o julgamento final.
aquele no vale de Josafá, ou no vale da decisão. Todas as nações não se uniram ainda contra o Senhor para serem julgadas. A habitação de Deus entre o povo nessa nova Jerusalém, a restauração final de todas as coisas, o novo Éden não chegou ainda. Quando é que essas coisas vão se cumprir totalmente? Eu queria encerrar essa pregação observando, você percebeu que o Joel tem muito texto que a gente vê no Novo Testamento, né? Pois é. Há uma passagem em especial muito importante quando a gente lê Joel. Atos, capítulo 1. Nós vamos encerrar essa pregação com esse livro, com alguns versículos de Atos. Atos, capítulo 1. Talvez depois de estudar Joel você vai ler Atos diferente. Porque olha o que acontece em Atos, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 3. Vou até o 14. Depois de ter sofrido, ele está falando a respeito de Jesus, apresentou-se vivo também a eles, está falando dos discípulos, com muitas provas incontestáveis e aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, Jesus disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo da cadeia de montanhas? É este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas, isso compete a vocês saber, recebereis poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Perceba o versículo 14. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus ressurreto diz aos discípulos que eles serão batizados com o Espírito Santo, e eles perguntam se vai ser esse dia, o dia da restauração final, o dia do Senhor. O que Jesus diz? Não cabe a vocês saberem quando será. Porém, cabe uma coisa a vocês. Vocês vão receber poder. Poder para serem minhas testemunhas às nações, quando o Espírito Santo vier a vocês. Então, depois de subir aos céus, os discípulos voltam a Jerusalém, e o que eles fazem? Versículo 14. O que eles fazem? O que nós lemos? Que Deus mandava o povo fazer, antes do dia do Senhor chegar. Eles fazem uma assembleia solene. Eles se colocam em oração. Eles passam os seus dias orando. Por quê? Porque eles sabem, o mesmo Jesus que subiu, voltará. Do mesmo jeito que vocês viram. Então o dia do Senhor está próximo. O Espírito vai vir. Ele acabou de prometer. Vamos fazer o que nos cabe. Assembleia solene. Vamos orar. Então, olha o capítulo 2 agora, versículos 1 a 4. Eles estão orando. E ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Assembleia solene. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Na festa de Pentecostes, enquanto eles oravam, o tão aguardado dia chegou. Todos, desde o mais novo até o mais velho, ficaram cheios do Espírito e passaram a pregar em línguas que não conheciam. É isso que significa aqui em Atos 2, pelo menos. Depois leia Atos 2 e você vai ver. Os de fora, que não estavam em assembleia solene, não entendem nada. E aí questionam, o que está acontecendo? Porque eu estou ouvindo esse camarada pregar na minha língua, e ele não sabe falar minha língua. E eu estou entendendo tudo. E aí, a partir do versículo 16 até 21, o apóstolo Pedro se levanta, e olha o que Pedro diz. Capítulo 2, versículos 16 a 21. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro diz? Pedro interpreta a sua realidade. E ele diz, gente, isso que está acontecendo aqui, no dia de Pentecostes, é algo parecido com o que Joel tinha profetizado. Nós estamos em assembleia solene, nós estamos arrependidos, nós estamos clamando a vinda do Senhor. E nós estamos aguardando o dia do Senhor, a volta de Cristo, o derramamento do Espírito. E então o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Sabe o que isso significa, queridos? Que o dia do Senhor, o que significa? O que Pedro está dizendo para nós? Deus disse, no dia do Senhor vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E o que está acontecendo em Atos 2? Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O que isso significa sobre o dia do Senhor? Que o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou, pelo menos em partes. Porque ainda faltam esses abalos cósmicos, falta o juízo final no grande e glorioso dia do Senhor. Mas para Pedro, para os apóstolos e para os demais discípulos de Jesus, o dia do Senhor tinha chego e eles já estavam nos últimos dias. O dia do Senhor já começou, e logo ele vai se cumprir totalmente. É por isso, conforme dizia Lutero, que os crentes verdadeiros, eles vivem como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã, porque nós já vivemos os últimos dias. Você não vai ter tempo para se arrepender. Se você acha que você vai poder construir a sua vida, fazer o que você quer, curtir a vida adoidado, ignorando a Deus, vivendo no pecado, fazendo a sua vontade, e que talvez lá na frente, quando você estiver aposentado, quando você estiver com saúde, para buscar Deus, você vai ajoelhar e falar, agora eu quero Jesus, agora eu quero ser batizado, agora eu vou fazer a vontade de Deus. Você está enganado. Já estamos nos últimos dias. Estamos às portas do anticristo, às portas do juízo final. E você está esperando o quê? Você está achando que tem tempo? Os apóstolos viam, já estamos nos últimos dias, há 2000 anos atrás. E você acha que vai viver quanto tempo? 2000 anos? Não vai. Você vai viver provavelmente na casa dos 60, 70 anos. Você acha que vai viver até lá? Talvez seja hoje que Jesus vai voltar. Você deveria viver como alguém que já vive nos últimos dias. Essa é a primeira aplicação. Saiba que nós já vivemos nos últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados pela morte, pela ressurreição e pela ascensão de Cristo e o envio do Espírito Santo. Tudo que a Bíblia promete para esses dias, nós já vivemos. Já vivemos de alguma maneira. E deixa eu te dizer uma coisa, vai piorar. Vai piorar. Não espere muito dos últimos dias. Tem gente que está esperando, depois da pandemia vai tudo melhor. Vai nada. Não espere muito dos últimos dias. Os últimos dias são os piores dias da história. Já estamos neles. Segunda aplicação, lembre-se de que em Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo. Ele já foi derramado a todo aquele que crê em Jesus.
É isso que Pedro diz depois desse sermão dele. Lá no capítulo 2, versículos 38 e 39, ele diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, é para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crer em Jesus significa viver em assembleia solene, uma vida de conversão, uma vida de arrependimento. Uma terceira aplicação: nós precisamos testemunhar às nações sobre a salvação do grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que crer em Jesus será salvo do terrível dia do Senhor. É isso que Paulo diz em Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Quem prega? Quem já foi salvo. Quem é testemunha. Nós já temos tudo o que precisamos. Nós temos poder do Espírito para ser testemunhas. E nós temos a mensagem da salvação. Deveria ser o nosso trabalho diante das pessoas que estão diante as portas do vale da decisão. Olhe para as pessoas como pessoas que estão pegando foices para ir para o vale de Josafá. Está construindo a sua vida no dinheiro, construindo a sua vida no prazer, no sexo, na imoralidade, na libertinagem. E está achando que vai pegar tudo isso, trazer diante de Deus e vai falar: está aqui, ó. Você acha que vai vencer? Não vai vencer, Deus. E Deus diz, Deus dá risada. Você tá gastando a sua vida para acumular coisas que não vão ser capazes de te livrar do meu juízo. Nós deveríamos olhar para as pessoas dessa maneira e dizer: acorda, acorda, o dia do Senhor está chegando, você deveria se arrepender. E a única salvação está em Sião, em Cristo Jesus. Por fim, a última aplicação: aguarde com paciência o dia do Senhor. O dia do Senhor está por vir, mas nesse dia não haverá só juízo. Todas as promessas que o Senhor fez serão cumpridas, porque o Senhor Deus é Deus de promessas, e Ele cumpre todas as suas promessas. Haverá um juízo final aos maus. Haverá, espere. Haverá uma nova Jerusalém. Um dia nós viveremos para sempre com Deus. Como é que nós deveríamos interpretar os dias que vivemos? Com os olhos de Deus. E como Deus interpreta a crise que vivemos? Segundo Joel, diante dos juízos de Deus, tanto os presentes quanto os futuros, nós devemos nos arrepender de nossos pecados e devemos confiar nas suas promessas de salvação eterna. Amém?